das empresas, os trabalhadores, normalmente precisam de um meio de transporte para chegar no trabalho. Né? Não é sempre que a gente encontra uma Ângela que mora do lado, né? Pertinho, dá uma pernadinha e está ali. Em alguns momentos, tu vai precisar uma moto, um ônibus, um carro, né? Qualquer outro tipo, uma bicicleta elétrica pelo menos, né? Qualquer coisa que te leve para te perder menos tempo, certo? Nesse caso, a empresa, ela fornece vale transporte quando é necessário. Então, por exemplo, vocês vão encontrar muitos empregos que vão dizer assim, olha, o salário é tanto, mas aí tem o benefício do vale gás, tu tem o vale transporte, tu tem o vale vida eterna, tu tem o vale, né? Tem o vale de tudo que é coisa. E aí esses vales e esses benefícios, isso tudo são benefícios, tá? Benefícios. O que significa dizer? Por exemplo, hoje, se tu pegar e fizer um concurso do Banco do Brasil, tu vai ver que o salário é X e os benefícios vão levar o seu salário para 3X. Entende? Então tu vai pensar assim, puxa, eu vou ganhar 5 mil reais por mês. Mas na verdade não é 5 mil reais por mês. O salário é 1.000, 2.000, 3.000 de acordo com a vaga, né? E o resto dos benefícios vão elevar o seu salário. Porém, todo tipo de benefício que é integrado ao salário, ele não aumenta a contagem para FGTS, para INSS, ele não faz essa elevação. Isso é uma bonificação, é um benefício que o trabalhador tem. Então, de maneira que, já que é um benefício que não faz aumentar os tributos, então assim, já que ele não integra nos impostos, nos tributos, quando tu vai te aposentar, automaticamente o que tu vai ganhar na aposentadoria é só o salário. Os benefícios são desintegrados. Tá? Um exemplo disso é o vale transporte. Por que é que a empresa vai te dar vale transporte se tu te aposentou e não vai mais precisar ir e voltar para o trabalho? Então não dá para contar assim, vou me aposentar com 5 mil reais por mês. Não, 5 mil é integrando todos os benefícios? Então não é 5 mil a sua aposentadoria. É o valor do salário, tá bom? O valor do salário. Vocês entenderam? Então isso não integra na hora de aposentar, ok? O vale transporte ele é concedido pela empresa quando é necessário. É lógico, tem todo um trâmite para te conseguir isso. Mas a questão é que o vale transporte ele serve para quê? Ele serve tanto para ir ou voltar da empresa. Então vocês vão observar aqui, ó. Se eu vou trabalhar na empresa, eu saio de onde para ir trabalhar? De casa. E quando eu saio da empresa, qual que é o meu rumo? É a casa. Então a empresa vai conceder vale transporte para te ir e voltar para casa, no horário de entrada e de saída do trabalho. Se tu trabalha e sai às 6 horas da tarde, tu pode usar o vale transporte que a empresa te concedeu à meia-noite? Pode ou não pode? Mas ela não te concedeu, não é teu agora? É meu, eu faço o que eu quiser. Me deu de presente, agora azar é o seu. Não, não é bem assim. E nem é presente, vocês vão ver que não é um presente, tá? Mas olha aqui, ó. O vale transporte é só usado para ir e voltar do trabalho, tá? Eu não posso usar para outra coisa. O que a gente vê muito na internet? Vocês vão ver muita gente falando assim, ó, vendo vale transporte, vendo isso, vendo aquilo. E ele está vendendo vale transporte. Como é que ele está conseguindo vender um vale transporte mais barato que a própria empresa de transporte? Como é que ele faz isso? Porque ele ganhou esse vale transporte para ir trabalhar, mas ele não precisa. Ele vai de outra maneira para trabalhar, pega esse vale transporte e vende ele. Tá? Ou às vezes ele vai dar para alguém de presente, ele entrega, ó filho, tu vai para a escola, então pode ir para a escola com o meu vale transporte. Tá? Há muitas coisas que acontecem desse tipo. Pode fazer isso? Pode ou não pode? Não é o certo. Mas não é seu o vale transporte? Tá, mas o vale transporte foi dado para um funcionário ir trabalhar, voltar e trabalhar diariamente. Não. Se tu não precisa desse vale transporte, tu simplesmente tem que avisar a sua empresa que tu não precisa mais, que tu está morando do lado ali, e aí tu passa a não receber mais esse vale transporte. Tá? Caso contrário, se tu usar o vale transporte para qualquer outra coisa que não seja ir e voltar no horário de trabalho, tu pode ser mandado embora por justa causa. Entendeu? É grave isso. Então não é só, é só um jeitinho, é só uma burladinha, ganhar uns troquinhos a mais. Não, isso aqui te leva a perder os teus benefícios que tu lutou às vezes durante 10, 15, 20 anos. E por causa de um vale transporte tu perde todos os teus direitos. Tá? Então, burlar essa questão do vale transporte é um crime visto da parte trabalhista. Tá? E isso favorece a empresa. Então tu pode ser mandado embora por justa causa. Então, toda vez que eu precisar de vale transporte, o que eu tenho que fazer? Bom, para utilizar o vale transporte,
tu vai poder utilizar ele em alguns tipos de transporte. Por exemplo, transporte coletivo urbano, que é o chamado circular aqui, né, que chama aqui no Paraná, o circular, né, circular. Esse circular é o transporte coletivo urbano. Intermunicipal, que é o caso que vocês falaram aqui, o camarada vai trabalhar em Campo Mourão. Entre municípios, esse vale transporte da empresa, tá? Interestadual, que daí já são empresas maiores, que às vezes tem sede em um estado, sede em outro estado, e aí precisa mandar um representante lá de vez em quando. Então eles podem sim também intercalar isso daí, tá? E avião pode? Avião também tem vale transporte? Não, aí é dinheiro, né? É passagem de avião, tá? Banco, tá? Se for uma viagem a trabalho, a empresa é que banca, tá? No caso do vale transporte, não é a empresa que banca. Não é a empresa que banca, a gente já vai ver isso, tá? Então, olha aqui, ó. Algumas formas de transporte são excluídas, ó. Algumas formas de transporte. O transporte comum, entende-se que o transporte regular rodoviário seletivo. O que é o transporte rodoviário seletivo? Ônibus leito, aqueles ônibus que, sabe, tem 2 andares e tu vai deitadão. Esse tipo de ônibus não vai, mas aí ele pode ir, mas aí ele vai bancar do próprio dinheiro, né? Não com o vale transporte, aí não dá para ir com o vale transporte. Então, esse tipo de transporte seletivo, né, que é o avião, que é o ônibus leito, que são as coisas mais luxuosas, ele parte do princípio de necessidade para um princípio de luxo. Trabalhadores em geral, no caso, todo trabalho no setor operário, né, empresas privadas, trabalho em empresa privada pode receber vale transporte. Atletas, então se tu é cadastrado como um atleta profissional, tu recebe vale transporte do governo. O governo te paga vale transporte para te ir e voltar das áreas de treino. Tá? E servidores públicos federais. Municipal não ganha vale transporte, então o prefeito, a professora municipal, o pessoal da Câmara, vereadores não ganham vale transporte, tá? E nem estadual também não ganha, tá? Só federais. Então, na parte pública, só servidores federais, inclusive policiais também, se for subordinado ao sistema federal, ele ganha vale transporte também para ir voltar para casa. E é por isso que a maioria, quando usa transporte, eles vão à paisana para ninguém saber que ele é policial e tal, porque daí marca, né? Imagina, o policial que prendeu fulano vai todo dia com ônibus X para casa. Vai pegar não. Tá? Ok. Quando que o empregador tem a desobrigação de ceder vale transporte? Quando ele não precisa, ele está desligado com essa obrigação, porque é uma obrigação do empregador ceder o vale transporte. Tá? Quando que ele não precisa fazer isso? Quando ele tiver um transporte próprio da empresa que leve e traga o trabalhador para casa e trabalho. Que nem eu falei da hora. Exatamente. Então, quando ele tem o próprio transporte e disponibiliza essa ida e vinda do funcionário, ele não precisa entregar vale transporte, porque ele já cede, né? É até melhor para o funcionário, porque daí não custa nada para o funcionário. Tá? Então, ele não precisa. Normalmente, as grandes usinas, né, tem esse tipo de trabalho. Vocês vão ver trabalhador rural escrito, né? Trabalhador rural e tal. Então, ele pode levar e trazer. O que acontece na maioria das vezes? Vamos supor que tu trabalha lá na Avenorte, aqui em Cianorte. Aí tu vai lá para a Avenorte. A Avenorte tem um ônibus próprio que vai te trazer aqui em Araruna, mas ele não vai ficar levando um por um em casa. Então ele tem um ponto de encontro lá na frente da matriz. Ele deixa todo mundo na frente da matriz. Vamos supor que tu more em Campo Mourão, mas o ônibus não vai até Campo Mourão. Então quer dizer que ele vai te trazer de ônibus até Araruna, vai te deixar em Araruna, e esse trajeto de Araruna a Campo Mourão tu vai ter que ir de ônibus. Ou seja, vai ter que pegar um ônibus e vai ter que pagar. Este vale transporte a empresa tem que te conceder. Tá? Então, ela te leva até um ponto. Se ela te levar até o final, ela não precisa te dar vale transporte. Se ela te leva até um ponto onde tu precisa pegar outro tipo de condução, aí a empresa precisa também fazer a parte dela. Tá? Então, é casa, trabalho. Tá? Trabalho, casa. Se por um acaso esse ônibus cair numa ribanceira, esse ônibus da empresa cair numa ribanceira e machucar algumas pessoas ali, o que é caracterizado nesse aspecto? Aí é acidente de trabalho, porque o percurso que tu estava indo e voltando era em favor da tua empresa. A não cobertura de todo o trajeto, a empresa é multada, ela tem que arcar com a cobertura de todo o trajeto. Por isso que eu falei para vocês que se o transporte da empresa não leva até o final, até a casa da pessoa, esse final de trajeto ela tem que arcar, ok? A empresa pode, por um acaso, vamos supor que acabou o seu vale transporte
e tu tem que ir para casa hoje. A empresa pode te dar em dinheiro esse valor do vale transporte? O que vocês acham? Pode dar em dinheiro? Ela fala, não vou te dar vale transporte esse mês, vou te dar em dinheiro. Tá aqui, quanto que gasta? É 100 reais? Tá aqui 100 reais. Aí tu pega os 100 reais e vai a pé para casa. Pode? Pode te dar em dinheiro? Não pode, é proibido, tá? Não pode. O único jeito que a empresa pode dar dinheiro para o funcionário, caso precise ir e voltar para o trabalho, é se a empresa que fornece o vale transporte não tiver em estoque. Então a empresa foi lá para pegar o vale transporte, não tinha, ela tem que passar em dinheiro, tá? Outra coisa, dentro desse aspecto aí do dinheiro, tá? Eu não posso usar também esse dinheiro para outra coisa, tá? Eu não posso dizer, olha, amanhã eu não tenho dinheiro para voltar e tal, eu preciso de dinheiro para ir voltar. Ou, por exemplo, ontem eu paguei a passagem com o meu dinheiro, preciso que a empresa me ressarça. Posso fazer isso? Não posso fazer. Tá? Então, a questão do vale transporte deve ser antecipada. Escuta, quanto que tu gasta? Tu vai começar a trabalhar hoje na empresa, mas tu vai precisar de vale transporte? Vou. Então tu não vai receber no final do mês o vale transporte, tu vai receber hoje, porque tu vai precisar vir todo dia para a empresa. Tá? Então, sempre é antecipado. Se acaso, por exemplo, vamos dizer, aquele vale transporte que tu já recebeu lá no começo do mês, vai ser descontado do seu salário. Tá? Aí sim vai ser descontado. Porque tu não vai mais vir depois dessa data que tu foi mandado embora. Okay? Então é proibido dar dinheiro para o funcionário. Quais são os requisitos para receber o vale transporte, caso vocês queiram aí? Vocês vão ter que fazer por escrito, tá? Preencher um documento com a empresa, com os seus dados residenciais, né? O tipo de transporte que tu vai precisar para o deslocamento, onde tu vai pegar o ônibus, onde tu vai descer, qual é o trajeto desse ônibus, qual é a empresa que vai usar, e tu vai fazer o pedido para a empresa, tá? Por escrito. Normalmente as empresas têm esse documento já pronto, tu só vai passar os dados. Tá? Passou os dados, tu vai começar a receber o vale transporte. Tá? Agora, se por um acaso tu mudar de endereço, tem que mudar também o documento. Ah, meu Deus, antes eu morava 10 quilômetros e ganhava um vale transporte, agora eu moro bem pertinho, mas eu não vou mudar para continuar pegando o vale transporte, porque eu quero vender para minha vizinha e tal, né? Então, não pode ser mandado embora por justa causa, ok? Então, nesse caso aqui, é uma falta grave se por um acaso a sua credencial para receber o vale transporte, o seu documento for falsificado. Porque se tu der um documento que tu mora na rua X, número X, e mudou e não mudou o documento, isso gera uma questão de falsidade. E essa falsidade é uma falta grave. Toda falta grave trabalhista é punição por mandar embora por justa causa, perda de emprego por justa causa, tá? Então é muito grave isso. Quem que custeia? Quem é que deve custear o vale transporte? Empregador ou empregado? Empregador ou beneficiário? A pessoa que trabalha ou aquele que dá o trabalho? Quem que deve? Quem deve pagar? Quem dá o trabalho é. O empregador deve pagar o trabalho? Será que é assim? Não é. Na verdade, quem banca o vale transporte, na sua maior parte, normalmente é o empregado. Tá? Na sua maior parte. Mas se tiver uma diferença, o empregador entra. Então uma parte com um, uma parte com o outro. Quanto que vai descontar do salário do trabalhador a questão do vale transporte? 6%. Tá? Pela lei, 6%. Não. Então se tu pega o vale transporte, ele vai descontar 6%. Vamos supor o seguinte, faz um cálculo rápido aí. Vamos fazer um cálculo de desconto aqui. Tá? Olha aqui, ó. A base de cálculo sempre é o salário, tá? Lembra que aqueles benefícios que tem não elevam a sua base salarial. Então a base de cálculo é 6% do salário. Se tu ganha R$1.000 por mês e mais 2.000 de comissão, tu ganha 3, mas vai descontar de 1.000, é 6% de 1.000, tá bom? 6% de 1.000. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. O empregado utiliza 4 vales transportes por dia, tá? Cada vale transporte vale R$1,90 cada. E ele usa esse vale transporte para deslocamento casa-trabalho. O salário dele é R$600. Tá? Nesse caso aqui, ele tem um adicional de insalubridade de 20%. 22 vale transportes por mês. 22 dias de trabalho, né? Vezes 4 vale transporte por dia, ó. 4 por dia, 22 dias, ele vai usar 88 vales. Cada vale não custa R$1,90? Vezes 88, R$167,20 custa para ele ir e voltar todo dia nesses 22 dias, ok? Por mês. Então, R$167,20. Se eu pegar o salário dele
que é de R$600, e tirar 6%, quanto que é 6% do salário dele? 36. R$36. Opa, peraí. Isso aqui é o que desconta do salário do trabalhador pelo Vale Transporte. Mas ele vai usar R$167,20. Ele usa mais, tá? Porque é mais caro ir e voltar para o trabalho. Quanto é que vai descontar do salário do funcionário? 36 ou 167,20? 36? 36. Porque o valor máximo que pode descontar do salário é 6%. O valor máximo. Tá? Então, nesse caso aqui, a diferença de passagem, quem arca é a empresa. Tá? Quem arca é a empresa. Então, só vai descontar 36. Lá na folha de pagamento vai ver R$36 de desconto, que é o Vale Transporte, tá? Mesmo ele usando um pouquinho a mais. Então, nesse caso, vai ser descontado R$36. E a empresa custeia R$131,20. Tá? Então, o que eu vou fazer para descobrir quanto que vai ser o valor descontado do funcionário? Eu vou calcular 6% do salário, tá? Sem os adicionais, do salário, e vou descobrir. Ele gasta mais com passagem ou mais com 6%? Sempre o que vai descontar do trabalhador é o menor valor. E o resto? O resto, aí no caso, por exemplo, aqui, não desconta 36, que é 6%? Esse restinho aqui que deu 131,20 é a empresa que tem que arcar. Tá? Então tu vai descontar 36 e o resto quem vai pagar para a empresa lá do ônibus é a própria empresa empregadora. Tá? Nesse caso aqui, como gasta mais do que o camarada ganha, ele vai acabar a empresa pagando mais. Mas tem casos que é o contrário. Por exemplo aqui, ó. E quando o valor é inferior a 6%, o valor da passagem? Nesse caso aqui, ó. Esse empregado usa 2 vales transportes de R$1,90 cada dia. E ele ganha R$1.800 por mês. Tá? Então vamos fazer os dois cálculos. Primeira coisa, ele tem 22 dias para trabalhar, usa 2 vales transportes por dia, vezes 22, 44 vales. 44 vales, vezes R$1,90, que é o valor dele, que o problema já me deu, vai dar R$83,60 de vale transporte. Tá? Tá, vai descontar todo o R$83,60? Vamos ver. Ele não ganha R$1.800? Quanto que é 6% de R$1.800? 6% de R$1.800 vai dar R$108. Nesse caso aqui não precisa descontar os R$108. Só desconta os 83. Então vai descontar menos de 6%. Tá? Sempre é o menor valor. Sempre o menor valor. Tá? Se acaso o valor da passagem é mais alto que 6%, desconta 6% integral. Se acaso o valor da passagem é menor do que 6%, não tem por que descontar 6%, se não vai utilizar para ir e voltar de casa para o trabalho. Então vai descontar só o valor da passagem. Tá bom? Vocês conseguiram entender isso aqui? Então nesse caso aqui, o empregado vai ser descontado R$83,60, tá? E não 108, que é o 6% do salário. Ok? Descubra o 6% do salário, descubra o quanto que vale as passagens por mês, e o menor valor é o que vai ser descontado do funcionário. Ok? Exercícios aí para vocês, bem bonitinho. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios.